Jofiel. Saudações luminosas a vocês, filhos da fonte luminosa, filhos de luz. Meu nome é Jofiel. Eu sou o anjo superior que chega sobre a terra neste ano de mudanças, de recomeços, no qual inúmeros seres humanos devem enfrentar o que gira, nessa roda que gira, essas mudanças que lhes são prometidas há tanto e tanto de seu tempo terrestre. Bem-amados filhos da fonte, é a primeira vez que eu me manifesto a vocês e no interior desse canal, para aportar-lhes alguns aspectos de conhecimentos que são de meu domínio e de meus espaços de predileção, de meus espaços de revelação. Bem-amados filhos de luz, este ano é um ano capital, em seus termos terrestres, capital em muitos propósitos. O ano em que será necessário aceitar as mudanças que lhes são propostas ou impostas. O ano em que será preciso superar-se, transcender-se, para evoluir sempre para mais luz, para mais irradiação, para mais verdade. Bem-amados filhos de luz, minha fonte é, obviamente, a mesma que a sua. Minha luz e luminescência está no amarelo dourado. Eu sou o arcanjo regente deste ano. Ano em que o conhecimento deve revelar-se. Eu entendo por conhecimento, ao nível da humanidade, o desvendamento do que estava escondido, tanto o que pertence ao domínio da sombra como ao domínio da luz. Assim, este ano verá a eclosão, em seus corações, da luz, a eclosão, também, da luz e verdade, de espaços nos quais poderá manifestar-se a espada de verdade que vai cortar o que deve sê-lo. Essa revolução é, antes de tudo, e como sempre, uma revolução interior, que deve levá-los ao limiar de um dia novo, ao limiar de uma vida nova em outros âmbitos, outras regras e outras funções, em sua encarnação. Bem-amados filhos de luz, seu trabalho essencial neste ano consiste e consistirá em aceitar todas as mudanças que lhes são propostas. É um ano de arranque, de renovação, é um ano colocado sob a influência de grandes movimentos planetários, mas, também, sobre a Terra. Movimentos de luz, movimentos da sombra, revelações do jogo da sombra e da luz em pleno dia. Os conhecimentos e os jogos da sombra serão revelados, assim como os conhecimentos e os jogos da luz. Ser-lhes a pedido muito mais. Se vocês aceitam, vocês receberão, também, muito. Vocês devem ir ao sentido do movimento. Vocês devem ir ao sentido da verdade. Vocês devem ir ao sentido da precisão de seu ser interior. Vocês devem ir ao cortar. Será necessário ser capaz, durante este ano, de cortar o que deve sê-lo e, também, de consolidar o que deve sê-lo. Este ano porta isso de especial. Pode-se afirmar que haverá um antes e um depois deste ano. Ano, portanto, fundamental. Ano de partilha, como eu dizia, de arranque. Isso vale tanto nas relações interpessoais, como nas relações interiores, como nas relações sociais, como nas relações à sua espiritualidade e à sua materialidade. Ano capital, se é. Ano em que vocês devem encontrar o sentido, seguir o sentido da luz e do conhecimento. Cabe a vocês, no que pode, por vezes, parecer-lhes ir demasiado rápido ou que irá demasiado rápido, encontrar espaços interiores de recolhimento, de recentragem que lhes permitirão empurrar ao mais longe possível esse avanço de luz. Eu não prometo à humanidade um ano simples, mas um ano rico. Este ano é colocado sob o signo da revelação. Nada do que foi escondido poderá ser-lhes, novamente, escondido. Os planos da sombra e os planos da luz serão desvendados, inteiramente. Isso se acompanhará, é claro, de choques interiores em relação às suas relações interpessoais, mas, também, de choques em relação aos sistemas de valores que vocês erigiram. O que vocês elevaram ao título de divindade, o dinheiro, a finança, não terá mais curso. A vida tomará um novo rumo. Aqueles que tiverem muito dinheiro perderão muito. Aqueles que tiverem pouco, mas muita luz, nada perderão e enriquecer-se-ão. A hora das contas, de prestar contas, perfila-se nas semanas e nos alguns meses que vêm. A hora da rebelião, também, de povos contra a autoridade que escraviza as almas, chegou. A hora da rebelião da terra contra essa humanidade que a maltrata é, também, chegada. Nessas revelações encontra-se a maior das riquezas, a maior das elevações, a maior das certezas de luz. Um grande passo será dado, que os levará, segundo suas escolhas, à luz ou ao abismo.
As escolhas que terão sido feitas devem, agora, ser assumidas, reveladas e desvendadas. A hora da luz chega. A hora da luz é conhecimento, revelação. Ninguém poderá dizer, após este ano, que não sabia, que não conhecia a verdade, que não estava a par dos prós e dos contras de sua vida pessoal, como da vida da humanidade. A maior tolerância, a maior compaixão é lhe solicitada. Não julguem, contentem-se em viver suas escolhas, contentem-se em crescer na luz, não se atrasem com coisas que são da ordem da sombra, porque vocês são filhos da fonte luminosa e devem deixar viver essa fonte e essa luminosidade que está em vocês. Bem-amados seres de luz, bem-amados mestres em evolução, bem-amados anjos, bem-amados sóis em evolução, eu me dirijo a vocês, através desse órgão que se chama a voz, para ver se posso aportar algumas luzes de conhecimento ao que, em vocês, resta desconhecido ou na sombra. Assim, eu me proponho a iluminar essas zonas em vocês, que colocam problema. Então, estou, agora, à sua escuta. Questão. Nós podemos questionar agora. Sim. Questão. Poderia dar-nos elementos sobre o que será desvendado na sombra e desvendado na luz? O ano 2008 é o ano, em sua totalidade, de desvendamento. Os planos da sombra para a escravidão da humanidade virão à tona, assim como os planos da luz, no que concerne a sua humanidade, tornar-se-ão visíveis. As forças em presença serão postas à luz do dia. Não há data precisa, senão que vocês entram, agora e já, nesse período intenso, eu disse, rico e importante. Isso concerne tanto aos processos de dominação e de liberação da humanidade, como aos planos ligados à finança e ao dinheiro, como aos planos ligados à dominação mental e tecnológico da humanidade, como aos planos de liberação da mesma humanidade pelas forças de luz. Tudo isso explodirá, de maneira, frequentemente, barulhenta, na dianteira da cena. Vocês não saberão mais para onde voltar seus olhares, diante de tantas coisas reveladas à luz do dia. Questão. Nesse planos de desvendamento, o que é das civilizações extraterrestres que nos acompanham? Fazem parte disso. O desvendamento de contatos, que existem há muito tempo, entre sua humanidade e outras civilizações, tanto da sombra como da luz, virá à tona, à luz do dia, durante seu verão. Haverá um antes e um depois. Questão. Quais são aquelas que pertencem ao plano de luz e aquelas que pertencem ao plano da sombra? Pertencem ao plano da sombra todas aquelas que querem submeter, de uma maneira ou de outra, a humanidade. Pertencem à luz todas aquelas que querem a liberação da humanidade. Isso não é definível por formas, mas por intenções. Isso explodirá à luz do dia. Questão. Isso poderia manifestar-se sob a forma de conflitos entre a sombra e a luz? O conflito existe há muito tempo. Trata-se, aí, simplesmente da atualização desses atos. Isso representa uma mudança de paradigma monumental para essa humanidade. A existência de civilizações desaparecidas, a existência da presença dessas forças extraterrestres em meio, mesmo, a essas civilizações desaparecidas será, certamente, a maior das revelações de que a humanidade terá a ocupar-se. Questão. Você faz referências a quais civilizações desaparecidas? Há muito numerosas civilizações. Algumas lhe são conhecidas. Elas foram chamadas Atlântida, Lemúria, Mu, os gigantes, os Axab e muitas outras que se sucederam desde tempos imemoráveis sobre este planeta. Os vestígios foram camuflados por aqueles que têm poder, mas isso terminou. Questão. Como ter o discernimento suficiente para, justamente, saber para onde se deve ir? Todas as mudanças que sobrevêm e que sobrevirão devem ser aceitas. Aí se situa a correção e a verdade. Em alguns casos, vocês decidiram isso, e o destino decidiu aquilo. Então, vocês devem seguir aquilo e abandonar isso. Questão. Como estar certo de que isso não seria motivado por medos, pela sombra? Não há mais lugar para que a sombra possa esconder-se. Assim, portanto, o que acontece faz-se em pleno dia, à luz do dia. Não pode, portanto, haver suspeita de sombra ou suspeita de outra coisa.
A partir do momento em que algo pareceria ser-lhes destinado, a partir do momento em que algo pareceria ser seu destino e seu caminho e isso não se realiza, isso significa que o destino mudou. Lembrem-se de que inúmeras coisas, este ano, estarão sujeitas a uma inversão completa. Essas inversões completas são reajustes indispensáveis. Frequentemente, durante este ano, as inversões completas e as mudanças far-se-ão a 180 graus, em todos os níveis. Um dia, um dirigente afirmará que não fará a guerra e, no dia seguinte, ele desencadeará a guerra. Jogo da sombra. Um dia, outro dirigente dirá que liberará as taxas sobre alguns produtos e, no dia seguinte, ele liberará ainda mais coisas. Assim serão as situações durante este ano. Questão: a vocação de alguns lugares vai, igualmente, mudar. Exceto lugares precisos sobre o planeta, que vocês conhecem, que vocês chamam em termos de portal ou vórtice, os lugares de alta energia serão submetidos a variações. Os lugares de baixa energia farão, também, inversão completa. O importante é sua energia, de vocês, sua qualidade de irradiação e de luminescência, qualquer que seja o lugar em que vocês estejam. Sua energia, a luz que vocês portam é capaz de transmutar qualquer coisa. Questão: qual é a cor de nossa própria luz e luminescência? As cores devem, todas, transcender-se para o branco dourado ou o amarelo dourado. As outras cores são apenas cores intermediárias, cujo sentido e valor têm apenas pouco sentido neste período. Questão: como facilitar, o melhor possível, essa transmutação para o branco ou o amarelo dourado? É um trabalho que vai durar 12 meses. É um trabalho com o qual vocês devem familiarizar-se pela experiência, pela vivência. Não há técnica nem regras definidas. É algo que vocês jamais viveram, pelo menos na encarnação. Eu não posso, portanto, dar-lhes, eu repito, regras, rituais ou técnicas. Questão: você tem uma última preconização. Confiança e fé. Desenvolver a esperança e a confiança reforça a confiança e a fé. Nenhum sofrimento é eterno, nenhuma situação é eterna, tudo é movimento, tudo é mudança, tudo é mutação. Eu estarei, doravante, cada vez mais presente, vibratoriamente, em seus espaços. Minha missão é uma missão, vocês compreenderam, planetária, mas escolhi, também, dirigir-me a alguns médiums, de maneira um pouco mais personalizada, não tanto através das palavras, que são, para vocês, agradáveis, mas que, para mim, têm apenas pouco sentido, mas, sobretudo, para aportar-lhes minha luminescência e meu conhecimento. Nisso, bem-amados filhos da fonte luminosa, recebam minha radiância de amor, minha radiância de luz. Sejam, em seus termos, abençoados e consagrados à luz. Eu estou com vocês. Eu lhes digo até muito em breve desse modo, aí também. Outras Dimensões, 2 de janeiro de 2008. Tradução para o português. CAG. Mensagem atemporal.